Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o nosso encontro, de segunda a sexta-feira, hoje terça-feira, e nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, a gente vai conhecer aí também um pouco do perfil dos motoristas, as pessoas que trafegam pelas nossas rodovias federais, o trabalho também contra o tráfico de drogas e ainda, claro, a operação que vai receber o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, provavelmente, em Florianópolis. Eu sou Alexandre Mendonça e este é o Conexão ND, sempre um assunto muito especial para você. E como você já sabe, terça-feira é dia de Paulo Alceu, nosso honorável jornalista, comentarista aqui do Grupo ND. Paulo Alceu, seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente já traz aqui também o nosso super convidado de hoje, que é o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, o senhor José Lopes Júnior, o Hot. Muito obrigado pela sua participação aqui. E vamos começar então esse debate, Paulo Alceu, com as suas primeiras considerações então. Primeiro eu gostaria de agradecer ao diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, o José Lopes Rotti Júnior, por ceder o seu tempo para esse bate-papo conosco. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo para esclarecer alguns pontos, para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço ao Alexandre, e eu começo já lhe perguntando o seguinte: o senhor é jovem, o senhor mais da minha época, é lá da década de 60, eu lembro do seriado Vigilante Rodoviário. Olha só. O Vigilante Rodoviário com o policial Carlos e com o seu assistente, o pastor alemão, o Lobo. Eles inspiraram muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que, por sinal, foi fundada em julho ou junho, eu não me lembro bem, de 1928, Então, eu gostaria de iniciar lhe perguntando um pouquinho de saudosismo da minha parte, mas lhe perguntando o seguinte: daquela polícia rodoviária de lá para a polícia rodoviária aqui hoje, o que mudou? Bom, boa noite a todos que nos acompanham aí no Conexão ND, é um prazer falar com vocês. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o Carlos, que fazia o papel ali do policial no Vigilante Rodoviário. E como você bem disse, a PRF fez agora em julho, 23 de julho, o nosso aniversário. A gente fez 92 anos, estamos caminhando para o centenário, e ao longo desse período a polícia mudou muito. Mudou assim como a sociedade mudou. Nós surgimos para policiar ali a antiga rodovia União Indústria, que é a serra original, Serra Rio Petrópolis, e nascemos policiando ali tanto as questões de segurança viária quanto as questões de segurança pública num cenário totalmente diferente do atual. E com a sociedade evoluindo, com a tecnologia evoluindo, a polícia veio acompanhando toda essa evolução ao longo desses anos, e eu poderia te dizer que hoje a PRF vive com duas grandes características: o respeito a essa história construída ao longo de tantos anos por milhares de profissionais competentes e com reconhecimento da sociedade, e a vontade de inovar para se qualificar para o enfrentamento aos problemas da modernidade. Então, a gente tem grande orgulho dessa história toda. Eu estou voltando, então, para os tempos de hoje. E os tempos de hoje nós estamos carregando uma pandemia que está causando uma série de dificuldades, uma série de entraves. E foram implantadas várias ações da Polícia Rodoviária Federal. E uma delas, principalmente, em relação à proteção aos caminhoneiros, que, durante a pandemia, levaram, no mínimo, alimento para todos nós, percorrendo essas estradas do Brasil inteiro. Mas, além dessas ações, quais outras ações que vocês desempenharam nesse período? A pandemia trouxe para todos os agentes do Estado um desafio inédito, Talvez seja o maior desafio da nossa geração. E a PRF tem a atribuição de manter a capacidade de integração nacional através das rodovias, de manter funcional a capacidade de escoamento de carga e do transporte de pessoas.
E durante a pandemia não foi diferente. Nós precisávamos, como precisamos, manter as rodovias funcionando para que não falte alimento na mesa do brasileiro, para que o mínimo necessário à sobrevivência continue funcionando, né? Então, desde cargas de insumos para manter indústrias, manter mercados essenciais para o funcionamento, até o transporte de insumos hospitalares para o enfrentamento da própria pandemia. Então, foi um período de muito trabalho para a PRF. Atuamos, como você bem disse, no apoio, no suporte aos caminhoneiros que precisavam cumprir a sua missão, a sua atividade essencial para viabilizar o alimento na mesa do brasileiro, para viabilizar o oxigênio no hospital, para viabilizar o respirador lá naquela unidade hospitalar de atendimento e para, através do trabalho do caminhoneiro, a gente manter o país funcionando e a vida dentro do cenário que a gente tinha aí de desafio, a vida do brasileiro e da brasileira com algum grau de normalidade. As pessoas não têm a noção de que o transporte parando no Brasil, em poucos dias o país para. Então, o trabalho da PRF envolveu garantir o funcionamento do trabalho dos caminhoneiros e garantir rotas seguras para diversos insumos que mantêm a nossa sociedade funcionando. Ora, diretor Rotti, falou em segurança e eu gostaria de lhe indagar o seguinte: por que aumentou e vem aumentando em demasia os acidentes nas rodovias brasileiras, principalmente rodovias federais? Aqui em Santa Catarina é até vergonhoso o índice elevado de acidentes e preocupante e assustador o índice elevado de mortes, né? Seria devido, primeiro, à falta de uma presença mais ativa da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária em si, que de repente não tem um efetivo que possa dar esse atendimento, ou de repente a impunidade acaba estimulando a ilegalidade do motorista? A segurança viária ela decorre de diversos fatores. Existe até uma tradicional triângulo, um tripé da segurança viária que envolve engenharia da via, engenharia do veículo e o comportamento do condutor, né? A atuação da Polícia Rodoviária Federal ela está muito relacionada no consciente coletivo da população, que as pessoas conhecem do nosso trabalho, está relacionada à fiscalização que incide sobre o comportamento do condutor. Mas nós temos também, cada vez mais, subsidiado as decisões do governo brasileiro quanto à engenharia de via, através dos nossos laudos periciais, das perícias de acidentes que nós fazemos, da análise das condições de infraestrutura da via, e temos também, através da nossa representação no Conselho Nacional de Trânsito, qualificado o debate sobre engenharia no veículo. Os dados são alarmantes ainda, mas ao longo da última década, 2010, 2020, nós vivemos a década mundial da segurança viária, né, para redução de mortes no trânsito. No âmbito das rodovias federais, a gente está conseguindo se aproximar muito da meta estabelecida pela ONU, que era a redução de 50% de mortos nesse período. Mas, infelizmente, não se resume as questões de trânsito no Brasil a rodovias federais. O maior número de óbitos, de acidentes, eles envolvem o trânsito urbano, que é onde estão concentradas mais pessoas, né? Então, nós temos dados bons a se comemorar ao longo desses últimos anos, mas, do outro lado, enquanto a gente tiver uma morte, não temos nada a comemorar. A nossa meta é buscar conscientizar o motorista, o usuário da rodovia, de que o comportamento dele é decisivo para uma viagem segura. E conscientizar esse comportamento através da fiscalização e, principalmente, através da educação. Então, temos investido muito em educação para o trânsito. Certo. Diretor Rotti, eu até tenho uma curiosidade. Dentro desse ano, né, de pandemia também, o senhor percebeu alguma diferença, por exemplo, do perfil dos motoristas, né, de quem trafega, tanto de caminhão quanto carros também de passeio? Mudou um pouco, por exemplo, a questão da educação dessas pessoas no trânsito? Não. O que o senhor percebeu? Nós percebemos, a princípio, a gente vem acompanhando, né, como sempre acompanhamos, o mapa de fluxo nas rodovias. Então, nós percebemos naqueles períodos do auge do enfrentamento à pandemia do Covid, onde governos estaduais, municipais e o governo federal
adotaram medidas de resposta, nós percebemos, primeiro, uma queda no volume de veículos nas rodovias, especialmente numa queda no volume de veículos de passeio. As pessoas viajaram menos, e aí as rodovias ficaram, vamos dizer assim, com a presença mais, eu diria até solitária, dos motoristas profissionais, sejam motoristas do transporte de carga, sejam motoristas do transporte de passageiros. Como esses motoristas eles têm uma presença, uma convivência mais permanente na rodovia, nos parece que eles estejam mais preparados para esse tipo de trânsito. Você dirigir numa cidade grande como Florianópolis ou como São José é diferente do que dirigir numa rodovia, que a gente chama até de via rural, né? Onde a velocidade é mais alta, onde o tempo de resposta do motorista tem que ser mais imediato por conta das velocidades ali registradas. Então, em razão dessa redução, a gente percebeu também um impacto nas nossas estatísticas. A presença de motoristas mais qualificados normalmente se traduz num trânsito mais seguro. Olha, eu venho percebendo isso, eu gostaria que o senhor mais ou menos esclarecesse para nós, que está aumentando e muito a presença de mulheres no efetivo da Polícia Rodoviária Federal. E não era assim, é verdade, me chamou muito a atenção, numa outra visita que o presidente Bolsonaro teve aqui, nós tivemos na escola aqui da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Florianópolis, o senhor está em Brasília, né? Nós tivemos aqui e eu vi muitas policiais, muitas, e me chamou muito a atenção. Isso é uma tendência natural, vem aumentando e vai continuar aumentando, e qual é o estado onde se concentram mais mulheres na PRF? O perfil do policial vem mudando ao longo do tempo, né? A PRF, por exemplo, a coisa de uma década passou a exigir nível superior, curso superior de graduação, como requisito para ingresso nos nossos quadros, para se fazer o concurso, né? Ao longo desses últimos anos, a gente vem testemunhando um crescimento da presença da mulher na polícia. A primeira turma de mulheres na PRF ingressou em 78. Então, vejam, nós somos de 1928, em 78, 50 anos depois, ingressa a primeira turma de mulheres na polícia. E isso vem crescendo, essa presença vem crescendo ao longo dos últimos anos. Nós estamos aqui concluindo uma formação de uma nova turma, que é, até o momento, a turma com maior percentual de mulheres para ingressar na PRF. Hoje, o nosso efetivo no Brasil todo tem algo em torno de 8% a 9% de mulheres, mas esse número vem crescendo. Agora, nessa turma de formação, esse percentual chega ali a quase 15%. Então, esse número vai crescendo, isso é importante. A presença feminina na polícia tem qualificado e muito a nossa capacidade de atuação, a nossa capacidade de interação com a sociedade, né? E para a gente, aqui, os colegas da PRF, é com muito orgulho que a gente testemunha excelentes policiais integrantes da nossa corporação, mulheres, né? Com alguns marcos históricos. Nós tivemos, por exemplo, vou confidenciar para os senhores, nós tivemos a primeira mulher piloto policial de helicóptero, foi na PRF, uma colega que hoje já está aposentada. Nós temos mulheres nos nossos quadros em operações especiais, no choque, na docência, então é realmente uma presença grande. Na nossa universidade corporativa, que fica no norte da ilha de Florianópolis, essa presença pode ser verificada em loco. Legal. Agora, o senhor estava... Aliás, o Paulo Alceu agora comentou, né, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele deve vir aqui para Florianópolis na sexta-feira. Então, já aproveito aqui a ocasião para perguntar como é que vai ser, como é que é a operação, né, na chegada de um presidente da República, por exemplo. O senhor pode explicar para a gente? É a segunda vez que a Universidade Corporativa da PRF vai receber o presidente da República. A primeira vez foi em outubro do ano passado, né? Acontecia então um curso de formação policial também. O presidente veio para a aula magna desse curso e, na ocasião, ele assinou o ato de criação da Universidade Corporativa. Antes era uma academia de polícia e foi elevada à condição de Universidade Corporativa nessa visita de outubro do ano passado. E agora, na sexta-feira, nós temos a formatura, uma cerimônia de formatura desses novos policiais, 650 novos policiais se formando no curso de formação policial 2020, e a gente espera a presença do presidente para brilhantar o evento, para prestigiar esses homens e mulheres que estão ingressando nos nossos quadros
e para estar aqui conosco. É sempre uma operação complexa, né? A gente se prepara para receber, a PRF gosta de receber bem os nossos convidados, e aqui a gente sempre diz que é a grande casa do conhecimento em segurança pública no Brasil. Então, receber o presidente aqui é sempre motivo de grande honra, de muita alegria, e a gente está aqui nos preparativos para que seja uma grande cerimônia, a despeito do momento que a gente vive. Então, será uma cerimônia fechada, né, para os alunos, os docentes, poucos familiares dos alunos, para que a gente possa manter os protocolos de prevenção à pandemia, mas celebrar o ingresso desses novos colegas com um fator muito importante. Com o ingresso dessa turma de 650 novos policiais, a Polícia Rodoviária Federal atinge o maior efetivo policial da sua história. Desde 1928, com o ingresso desses policiais, a gente, pela primeira vez, rompe a barreira dos 11 mil policiais na ativa. Isso é ótimo, né? Porque, na verdade, era a grande reivindicação da PRF, era o baixo efetivo que não dava para desenvolver todas as ações que ela é responsável. E uma delas me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção e me mostrou também uma certa preocupação, que é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, chegando, inclusive, ao tráfico de pessoas. Eu não sabia que a Polícia Rodoviária Federal também atuava nessa área. Isso preocupa, claro, preocupa e assusta. Como é que é esse trabalho de vocês no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o que é repugnante? É um crime, eu diria, não no termo técnico, mas na nossa percepção, um crime hediondo, né? A PRF tem a missão de policiar as rodovias federais do país, e elas estão pelo país todo. A Rodovia Federal tem a missão de integrar o país, de nos conectar com os países vizinhos, de viabilizar o escoamento de cargas, o transporte de pessoas, e, infelizmente, o crime, por vezes, se utiliza da rodovia também para o seu intento criminoso, né? E a PRF, já de alguns anos, investe fortemente no enfrentamento aos crimes contra os direitos humanos. O senhor citou aí o tráfico de pessoas, a exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. Nós também enfrentamos outros crimes contra os direitos humanos, como o trabalho em condição análoga à escravidão. E por que a PRF atua contra essas modalidades criminosas? Porque elas se valem da rodovia para o transporte dessas pessoas. E a gente consegue, no dia a dia, identificar essas situações. Então, já há 10 anos que a PRF tem um projeto chamado Projeto Mapear, no qual a gente mapeia, ao longo das rodovias federais, os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aquele ponto de parada, à margem da rodovia, que não tem iluminação, que não tem uma condição mínima de infraestrutura e acaba se tornando propício para esse tipo de crime. A gente mapeia esses locais através das nossas atividades de ronda diária e da nossa atividade de inteligência e realizamos ordinariamente operações de combate a esse tipo de crime, né? A gente tem que perceber que uma criança, um adolescente é um ser humano, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um ser humano em formação e que normalmente nessas situações eles são explorados por adultos e isso é crime. A gente combate com todo o vigor e toda a energia necessária esse tipo criminal, prendendo as pessoas que exploram essa atividade, encaminhando as crianças e os adolescentes para as entidades de atenção competentes, né? Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude e assim por diante. Então, é um trabalho que é triste, muito doído perceber que a sociedade brasileira ainda sofre desse tipo de mal, mas, do outro lado, é muito satisfatório a gente ver que pode contribuir no enfrentamento a uma criminalidade tão repulsiva como os crimes contra os direitos humanos. Verdade. Olha, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou querer saber também do senhor a questão do tráfico de drogas, né? Como é que são as operações para o combate a esse crime também. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta rapidinho com o nosso Conexão ND para todo o estado.
De volta aqui com o nosso Conexão ND pela Record News. Você também acompanha pelo ndmais.com.br. Nós estamos aqui hoje conversando com Paulo Alceu, que é o dia dele hoje, né? Toda terça-feira, e também com o nosso convidado da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Rotti. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Agora há pouco eu até citei, né? Falei da pergunta agora antes do intervalo sobre o tráfico de drogas. Ainda é a grande operação que a Polícia Rodoviária tem que fazer todos os dias aqui? Como é que é? Como é que está hoje essa questão, hein? É um enfrentamento permanente, né? As rodovias são responsáveis, as rodovias federais, pelo transporte de 70%, quase 70% das cargas que circulam no nosso país. E são utilizadas pelo crime organizado para transportar drogas ilícitas. Então, é um trabalho permanente da PRF, enfrentamento ao tráfico de drogas. Esse ano de 2020, nós estamos quebrando todos os recordes de apreensão. Em 2019, já foram as maiores quantidades apreendidas no mesmo ano. Em 2020, a gente está mais que dobrando esse número. Então, até o presente momento, já são quase 700 toneladas de drogas apreendidas em todo o país, desde a maconha, cocaína, cloridato de cocaína, pasta base de cocaína, êxtase, enfim, toda espécie de droga a gente apreende e temos desenvolvido nos nossos policiais a competência para cada vez mais ter uma atuação especializada, técnica e voltada ao estrangulamento dessa cadeia logística do tráfico de drogas. O dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, recente, publicado agora, o dado 2020, mostra uma redução da presença da droga nos grandes centros. E, de acordo com os estudiosos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse número pode decorrer do acréscimo de apreensões da PRF. Então, a gente está apreendendo mais nas rodovias e, com isso, reduz a oferta nos grandes centros, que seriam os locais de consumo no nosso país. Paulo Alceu. Pois é, eu vou entrar agora num tema um pouquinho delicado, se o senhor me permite. Dentro dos limites dos contrastes, nós temos o outro lado da situação. Eu falo da corrupção, eu falo do abuso de autoridade no exercício da profissão. Eu queria saber do senhor como é que funciona essa fiscalização interna, porque o policial ele passa para nós a imagem da correção, ele passa para nós a imagem da segurança, ele passa para nós a imagem da proteção. De repente, você vê um desvio, e esse desvio acaba manchando toda a corporação, toda a Polícia Rodoviária Federal. Existe uma corregedoria? Como é que ela atua? E se são muitos os casos, tomara que não. Paulo, obrigado pela pergunta e oportunidade de falar disso. Nós temos um sistema de correição interna muito forte. Ele é reconhecido pelo Poder Executivo como um dos modelos de correição na administração pública federal, né? Nós temos uma corregedoria geral aqui na administração central em Brasília, com corregedorias estaduais em cada uma das superintendências. Hoje nós temos 27 superintendências, uma em cada estado, portanto, uma corregedoria regional em cada estado, com policiais qualificados no acompanhamento, no monitoramento, na investigação e na punição desse tipo penal, né, desse crime que para nós é inaceitável, que é o desvio de conduta do policial. Seja o desvio, como o senhor mencionou, do abuso de poder, do excesso na atuação, seja o desvio decorrente da corrupção e mais, também o desvio decorrente da omissão do policial na atuação. Então, são os três grandes conjuntos que nos preocupam. Eu estou completando quase 2 décadas na Polícia Rodoviária Federal e tomo a liberdade de dizer para os senhores que, ao longo desses quase 20 anos, eu vi uma instituição se transformar sob o tema da integridade. Lá na minha turma, quando a gente entrou no passado, a gente era formado e tinha uma preocupação muito grande de quem era o colega que ia estar com a gente na ronda, de como é que era o comportamento ético dele e assim por diante. Hoje, eu coordeno, supervisiono a formação de novos policiais e a gente vê que esse cenário mudou drasticamente.
nós ainda temos a necessidade de apurar desvios de conduta, mas num volume infinitamente menor do que o já registrado no passado. Eu acredito muito isso à qualificação da atuação profissional, ao processo seletivo mais rigoroso, né? E a um forte esforço de promoção da integridade e de intolerância com o desvio de conduta. Então, em parceria com outros órgãos do Estado que têm essa missão, com o Ministério Público, que faz o controle externo da atividade policial, com a Polícia Federal, que nos auxilia e que somamos nas investigações mais complexas, uma vez que a Polícia Federal detém, né, a atividade de polícia judiciária, com a Controladoria Geral da União, onde está localizada a Corregedoria Geral da União. E nossas estruturas de correição interna das nossas corregedorias, a gente tem feito um trabalho muito forte e incansável de propagação da atuação íntegra do policial e de intolerância total e restrita ao policial que desvia na sua atuação. Então, temos números de demissão de policiais, de prisão de policiais, mas é sempre bom ressaltar, o policial que atua de forma inadequada é minoria. Nós temos, dia a dia, 11 mil policiais atuando país afora. E, eventualmente, o desvio de um policial não representa toda a corporação. Infelizmente, é a notícia que aparece, mas não é a realidade de uma polícia que aborda milhares e milhares de pessoas todos os dias, que apreende 700 toneladas de drogas em um ano e assim por diante. E, para quem nos assiste, se você tem notícia de algum desvio de atuação policial, por favor, os nossos canais de ouvidoria e corregedoria estão à disposição para que você apresente as informações e a gente possa dar o processamento devido. Paulo, a gente tem uma última perguntinha, bem rapidamente. Eu queria entrar na história do radar. Pô. O radar sempre foi considerado um caça-níquel, né? Pô, é um caça-níquel, ele não é usado de forma educativa para controlar realmente. Como é que o senhor vê o trabalho de vocês em relação ao radar? Ele, na verdade, ele é para aumentar a arrecadação ou é para conter os acidentes? Nós temos muitos mitos envolvendo a fiscalização eletrônica de velocidade, né? Primeiro, o trabalho de redução de acidentes não se restringe à fiscalização de velocidade e punição. O que nós queremos é prevenir o acidente. Então, para prevenir o acidente, o que nós precisamos é que o motorista conduza na velocidade da via, porque essa é a velocidade apontada pela engenharia como segura. Logo, a fiscalização de velocidade, ela deve, na nossa opinião, ser uma fiscalização aparente, para que o cidadão veja, enxergue que ela está presente e compreenda a importância de manter a velocidade regulamentar da via em dadas localidades. Segundo mito, a situação da indústria da multa. Na PRF, ela não se confirma, uma vez que nem um centavo da arrecadação com a aplicação de multas vem para a polícia. Todo o recurso é recolhido ao caixa do Tesouro e esse recurso é utilizado para processar essa fiscalização. Então, nós não operamos na PRF com radares contratados mediante pactos de locação desses equipamentos vinculado à produtividade, ou seja, a produção de multas que o equipamento faz. Nós temos o equipamento de fiscalização de velocidade como mais um instrumento de fiscalização que pode estar ao alcance do planejamento operacional. Mas temos claro que diversos outros instrumentos de fiscalização são tão ou mais importantes do que a fiscalização de velocidade. E aí cito, por exemplo, o combate à alcoolemia ao volante, que a gente tem feito um trabalho muito forte. Inspetor Rotti, quero agradecer muito a sua participação aqui, diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, o senhor que está em Brasília, né? Agradeço mais uma vez, então. Paulo, também, grande abraço e até a próxima terça-feira, né, Paulo? Que pena, né? Eu queria saber dele qual o estado onde tem mais mulheres policiais. Por quê? Porque lá eu não quero ir, elas são muito mais duras que os homens. Será que é Santa Catarina? Na próxima entrevista eu lhe conto. Então tá bom. Perfeito. Tchau para vocês. Obrigado, hein? Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Boa noite a você de casa também. Amanhã tem Luiz Carlos Prates aqui no nosso Conexão ND. Grande abraço e até amanhã.